Começamos aqui o nosso encontro sobre a discussão do novo marco legal do saneamento, a importância que isso vai ter para o país. E nós temos hoje como convidados aqui o Gabriel Galípolo. O Gabriel é presidente do Banco Fator, e o Marcelo Terró, que é especialista, trabalha no BNDES há muitos anos, é especialista na área. Né? Então, nós trouxemos aqui esses dois convidados, né, para falar sobre um tema que é um tema que tem despertado bastante controvérsia, bastante discussão aí na imprensa, né, e entre os economistas. Né? Eu vou fazer uma colocação mais geral sobre os temas que nós vamos discutir, tentando problematizar alguns aspectos da discussão. Eu começaria, né, um pouco também uma provocação aos dois, né, que depois falarão em seguida, né, dado que eles são os especialistas, eu não sou especialista. A primeira discussão, que é importante a gente situar essa discussão, é a questão da característica do setor. Né? Para entender como ele pode operar, funcionar, até porque ele tem tantos entraves, né? É importante entender o que é o setor. O setor, na verdade, de saneamento, aí, água, esgoto, tem outros setores relativos à coleta, processamento de lixo, mas nós vamos tratar basicamente do setor de água e esgoto, né? Que é o saneamento. Né? Ele é um setor que produz um bem público. É importante essa ideia do bem público, né, para diferenciar de um bem privado, né, de um eletroeletrônico que você compra, né, de um automóvel, de uma peça de vestuário e tal, porque ele tem externalidades importantes. Né, ele é um bem que ele influencia, tem muito impacto, inclusive, sobre a sociedade, a produção dele e o acesso a ele, né, como educação, né, como saúde, né, que são considerados bens públicos. Né? O saneamento tem sido considerado, quase no mesmo pé da saúde e da educação, um direito fundamental, né, pela Organização das Nações Unidas. Né? E, ademais, o saneamento, diferentemente até de outros, né, também tem um impacto ambiental muito significativo. Então, ele é um setor muito crítico, estratégico e importante, né, do ponto de vista da sociedade. Né? E, assim, ele é tratado como um bem público. Né? Acontece também que você tem, exatamente por isso, né, ele não é um objeto de uma iniciativa privada tucur, assim, digamos. Não é só chegar lá e produzir como você produz outro bem privado. Não, ele em geral, um bem público. Quando é feito pela iniciativa privada, ele é feito sob regime de concessão. Né? É importante também que se diga isso. Né? Ademais, o saneamento, como bem econômico, ele tem algumas características, né, que são importantes. Né? Primeiro, né, ele é um bem que tem, na verdade, pode ser considerado como um monopólio natural. Né? Você não põe várias fornecedoras de água para uma mesma região, né? Porque existem redes físicas, né? Ou de tratamento de esgoto, etc., porque existe uma rede física e essa rede tem custos de implantação muito significativos, né? E, em geral, um operador, né, opera uma rede determinada, não faz o menor sentido você duplicar redes, né, de fornecimento. Mas isso é considerado, na verdade, um monopólio natural. Né? Porque, na medida que você assume o setor, o serviço, qualquer empresa, qualquer instituição, aquilo vira um monopólio. Né? No sentido que você não tem concorrentes reais, na verdade, disputando aquele setor mais com você. Então, essa é uma característica importante. E a outra característica do setor é o que os economistas chamam das externalidades. Né? Em geral, o retorno social do setor é muito mais amplo do que o retorno privado. Né? O que cria também especificidades para a operação do setor. Né?
Às vezes é muito rentável do ponto de vista social você fazer aquele investimento, mas não é do ponto de vista privado, né? Isso ocorre, sobretudo, na questão do saneamento, né? Onde os benefícios são muito mais indiretos e são externalidades, né? Do que propriamente um benefício individual direto, né? Então, essas são as características do setor, né? O fato dele ter essas características faz com que ele tenha uma organização muito peculiar, né? Ele é, sobretudo, mundo afora, né? É importante que se diga isso, eu até não sabia disso, fiquei surpreso, né? Ao olhar os dados, ele é um bem provido basicamente pelo setor público, né? Não é que não existe iniciativa privada, existe, tá certo? Mas ela é minoritária, mesmo em países que não seria de esperar, por exemplo, como os Estados Unidos, né? Que é um país que tem grande tradição de empresas privadas, de operação privada, em sistemas públicos, né? De bens públicos, né? Tem 20 mil prestadores de serviço de água e saneamento nos Estados Unidos, né? Mas várias municipalidades, etc. A Alemanha, 68% do serviço de água é público, né? E aí por aí vai, tá certo? 90% do serviço de esgoto. Então você tem várias características. Na verdade, o setor, né, é um setor predominantemente público, não só porque o bem é público, mas porque as operadoras, né, os prestadores de serviço também são públicos, ou empresas estatais, ou municipalidades, ou o Estado que prestam o serviço, né? Isso é importante, né? Há, inclusive, do ponto de vista recente, né, há um documento importante mostrando isso, além de ser público majoritariamente, há uma certa tendência, mundo afora também, de reestatização, que no caso significa uma remunicipalização do serviço em vários países importantes, né, em cidades importantes, tipo Berlim, né, cidades da Ásia, né, na Indonésia, em Singapura, né, na América Latina você tem Buenos Aires, que reestatizou o serviço, ou seja, você tem nos Estados Unidos você tem Atlanta, que é uma cidade importante, que fez isso também. Então, você, além do serviço ser público, você tem uma certa tendência recente de tornar, né, ou seja, de republicizar a atividade, né? Com alegações de baixo investimento, tarifa alta e impactos ambientais negativos. Essas têm sido, na verdade, a justificativa, e não é um processo de reestatização pura e simples, na verdade. É quando o serviço vence, na verdade, o setor público não põe novamente em licitação e assume a prestação de serviço. Tem sido assim. Nós temos, por exemplo, o caso brasileiro, né, onde o serviço é majoritariamente, tá certo? Majoritariamente público também, né? O poder concedente, né, a titularidade é do município. Em geral, esse serviço é operado por empresas estaduais, né? E o financiamento é federal. É um pouco confuso, mas é exatamente assim, né, que tem sido feito, né, com essa, digamos assim, essa institucionalidade, parte dela corrigida agora no marco, a gente vai falar rapidamente disso, depois vocês podem comentar, né? Qual é o tema, na verdade? Eu também fiquei bastante surpreso, né, por não ser especialista, com os diagnósticos sobre o setor, né? Eu achei que eu ia encontrar na minha frente, né, um desastre completo, né? Porque a discussão toda é que nós estávamos bastante longe da universalização, que o setor tem um grau de ineficiência muito elevado por ser público, né? Há sempre uma discussão dessa natureza ideológica por trás, né? E fiquei um pouco surpreso, porque o que eu acho, na verdade, é que o setor não é ineficiente, nem está longe. Marcelo, você está com duas entradas. Estou a resolver. Pronto.
E nem está longe, na verdade, de metas importantes ou de um desempenho importante, né? A marca do setor de saneamento no Brasil, não se eu pudesse dizer isso, né? A heterogeneidade. É um setor extremamente heterogêneo. Ele é heterogêneo do ponto de vista de acesso, né? E ele é heterogêneo do ponto de vista da desigualdade do acesso, né? Então, você pode pensar o seguinte: você tem a área metropolitana de São Paulo, o serviço de água está universalizado, né? O serviço de esgoto atinge 90% da população, né? Está próximo da universalização, muito próximo, né? Com o padrão de país desenvolvido, na verdade. Já, por exemplo, a área metropolitana de Belém, tá certo? 50% das pessoas não têm acesso à água, 90% não têm acesso a esgoto. Eu usei Belém e São Paulo, porque são duas áreas metropolitanas grandes, mas esse corte é extremamente heterogêneo Brasil afora, muito heterogêneo. E não é só Nordeste contra Norte, contra Sul, contra Sudeste, né? Você tem cidades do Nordeste muito bem servidas, com serviços muito eficientes, cidade do Sul. É claro que no Norte e no Nordeste predomina, digamos assim, o déficit. Por quê? Por uma questão de renda. Então, olha outro dado que é importante para caracterizar a heterogeneidade, né? A renda média no Brasil, se a gente pega o Brasil para ficar numa comparação simples, né? A renda média dos que têm acesso ao serviço de saneamento no Brasil é de R$ 2.000 por mês, né? A renda média dos que não têm acesso é de R$ 500, né? Portanto, nós temos um quadro de muita heterogeneidade do ponto de vista regional, né? Físico, estou falando, né? E do ponto de vista social, né? Regiões mais ricas, né? E regiões de renda mais alta, tá certo? Tem praticamente o problema resolvido no Brasil. Eu quero caracterizar aqui, estou chamando a atenção a isso, porque o saneamento no Brasil, o problema do saneamento não é um problema geral. Ele é, sobretudo, tá certo? Um problema social. Essa é a minha tese que eu gostaria que vocês discutissem, né? A outra questão é a seguinte: nós temos sido muito impactados, né, com a questão de que o investimento é muito baixo, porque o setor público é ineficiente, etc. Vamos discutir isso, né? Os dados sobre investimento mostram uma coisa bastante simples. O investimento, que é sobretudo público, de empresas públicas, desabou a partir de 2014. Ele caiu 20% em termos reais, no agregado. Por quê? Porque as empresas são ineficientes? Não, porque há um problema, na verdade, né, de restrição fiscal, né, e de autoimposição de restrições fiscais sobre o conjunto das empresas para que elas façam investimento. Então, este é um ponto também que é super importante, né? Muito bem, esse é o setor no Brasil. Como é que o novo marco vai lidar com essas questões, né? Desigualdade, heterogeneidade, baixa capacidade de investimento das empresas, que são objeto de restrição fiscal autoimposta, né? Podemos até discutir isso, né? Uma coisa é você dizer, tem teto de gasto, tem não sei o quê, não, mas tem limite de endividamento das empresas impostos, está sendo imposto pelas regras fiscais, né? É razoável, não é razoável? Então, esse é outro elemento importante, né? Muito bem. O novo marco do saneamento, até onde eu entendo, ele procura resolver algumas questões, né, importantes. Primeiro, a questão da escala, né? Às vezes, o serviço ser de um município só cria um problema muito significativo, que é a escala, né? O município não tem necessariamente uma escala suficiente para mobilizar, né, a produção daquele serviço. Então, ele facilita, né, bastante um processo que era muito complicado, que é o reagrupamento de municípios para ser objeto de licitação, né, ou de produção de serviço por parte do setor público, né? Cria, né, ou atribui à ANA, na verdade, o estudiante do setor, portanto, criando normas gerais, etc., porque eram muito partidas. Esse é outro avanço importante, né? E define, na verdade,
que você vai fazer novos investimentos. Os novos investimentos serão feitos através de um regime de concessão por licitação. Esse também é digamos assim, um aspecto inovador, importante, né? E, ademais, você é obrigatoriamente, nesse processo de constituição de novos produtores, de novos fornecedores de serviço, né? Você vai fazer também as metas, né? Com ênfase na questão da universalização, né? Primeiro problema que eu deixo para vocês, né? Nós temos ouvido falar muito, né, uma expressão nesse novo marco, né, ao qual se atribui um poder, eu acho que até mágico, na verdade, resolver o problema. A ideia é que você vai resolver o problema porque você vai desenhar processo de licitações, né? Primeiro vai ter um marco regulatório, depois vai desenhar processos de licitações bastante bem desenhados, sobretudo para atingir a questão da universalização, né? E se usa muito a expressão filé com osso, né? Filé com osso quer dizer o seguinte: você vai agrupar municípios, áreas, etc., com uma parte boa e uma parte ruim, tá certo? E esses processos, para que, obviamente, não fique parte da população desassistida, né, neste processo. Então, é o processo do filé com osso, né, chamado, né? A minha primeira questão, na verdade, que eu coloco também para vocês, uma outra questão, é como é que fica a fixação de tarifa, tá certo? Num serviço, né, que será prestado para comunidades e populações com tão grande heterogeneidade do ponto de vista não só físico, como do ponto de vista social. Tal diversidade e capacidade de pagamento. Como é que você pode, né, se a regulação, a história do filé com osso, né, na verdade, pode funcionar, né, dado que você terá que ter necessariamente, a meu juízo, posso estar enganado, um nível de subsídio elevado para você fazer a questão da universalização, né? Além desse processo licitatório que diz respeito aos novos investimentos, há um problema também, né, que eu vejo na estruturação do setor com o novo marco, que é, de certa forma, a questão das privatizações, né? Agora ficou muito mais fácil fazer privatização, né? Porque quando você vende o ativo, digamos assim, se uma grande empresa pública vender o seu ativo, ela vende o contrato também e o direito que ela adquiriu de explorar aquele serviço por X anos, né? Então, ela vende tudo, né? Porteira fechada, digamos assim. Então, isso fica muito mais fácil, sem confusões, digamos assim, jurídicas, sem pendências jurídicas, etc., que ativos estatais sejam vendidos ao setor privado, né? Essa é uma coisa extremamente importante, né? Aí você pensa, primeiro, né, isso é outra pergunta para vocês. Primeiro, a facilidade de privatizar, que foi aumentada por essa decisão. Segundo, né, portanto, se você imaginar, né, que no Brasil tem sido feito um esforço muito grande, sobretudo do governo federal, para enfrentar a questão fiscal dos estados e municípios, impondo aos estados e municípios uma agenda de privatização muito significativa, né, não é difícil você imaginar que haverá uma pressão sobre os estados, na verdade, sobretudo, né, para que as suas empresas sejam privatizadas, sejam elas eficientes ou sejam elas ineficientes, né? Esse é um ponto importante. Então, essa é uma desigualdade, na verdade, que o setor público, como fornecedor, vai enfrentar desde o seu início. Segundo, o setor público vai enfrentar, na verdade, também, desde o seu início, uma limitação que ele já enfrenta, né, que é o fato de que há limitações do ponto de vista financeiro, né, de regulamentos financeiros, e do ponto de vista fiscal, regulamentos fiscais, regras fiscais, que impedem que as empresas públicas ampliem significativamente o seu investimento, né? A questão da regra é como você vai medir isso, o impacto que isso dá no endividamento público, nos limites, está certo, do endividamento público dos estados e municípios, porque o investimento, né,
financiado por dívida conta como endividamento e você tem regras claras e limites para esse endividamento. Então, você tem, a despeito do marco não dizer isso, né, há um certo preconceito, a meu juízo, tá certo, contra o público vis-à-vis o privado. Né? Não é explícito, na verdade, mas tem a ver com o contexto no qual nós estamos vivendo. Né? Nós já vimos isso dezenas de vezes, tá certo? Na discussão do ajuste fiscal de estados e municípios, uma condição sendo imposta, que é a condição de privatização de ativos. Quais são os ativos bons que tem estados e municípios? Um dos bons ativos são as empresas, né? Sobretudo, né, as empresas de saneamento, sobretudo onde elas funcionam bem, né, e são eficientes. Né? O que é uma lógica um pouco complicada, né? Porque, digamos assim, o setor privado deveria entrar para ajudar na questão do filé com osso, para resolver o problema da universalização, para aumentar níveis de investimento. Né? E não para ocupar um espaço que está sendo servido de alguma forma, né? De uma forma relativamente eficiente, né? Pelo que eu vi, né? Com índice de desperdícios, etc., que os dados mostram. Último aspecto, né? Fica essa questão para vocês também, o que vocês acham da privatização no setor e do que pode acontecer. Questão do financiamento. Né? Nós sabemos, primeiro, o setor é intensivo em capital, né? Obras físicas, etc. Muito alto o investimento do setor. Né? Maturação longa, 30 anos, digamos assim. Implantação também longa, tá certo? Entre você construir a rede e ela começar a operar, vão aí 3, 4, 5 anos. Certo? Com riscos ambientais da implantação também significativos. Né? Ademais, esse setor produz bens que não são comercializados, não são vendidos externamente, é tudo faturado em real, vendido em real, recebido em real. Né? Então, você tem essas características do setor. E a pergunta é a seguinte, como é que você vai financiar investimentos que eles dizem, e eu acho um exagero, 700 bilhões, não creio que seja isso, né? Mas que seja metade disso. Né? Seja metade disso. Né? É bastante dinheiro. Né? É um volume de recursos muito significativo para você mobilizar. Né? Isso dá cerca de 10%, dá 5, 6% do PIB. Né? É bastante dinheiro, na verdade. Né? Você exclui desde o início, por razões que não têm a ver com o processo, né, um papel mais ativo do BNDES, por exemplo. Tá? Porque você vai usar o BNDES, pode, nada impede que você use o BNDES, só que você vai financiar com taxa de juros próxima à taxa de mercado, que já é um problema, que é a nova TLP, nós já discutimos isso em outros espaços, né? O encarecimento, a volatilidade da taxa que ela passou a ter, né? É uma limitação. Ademais, né, o BNDES tem outras funções. 300 bi é muito, né, para o BNDES do tamanho que ele está. Né? Sobretudo para o funding que ele tem, né, dado que o funding que é originário do Tesouro, de certa forma, está sendo, né, exaurido, está sendo devolvido. Né? Então, não será prioritariamente via bancos públicos. Né? E aí você tem duas alternativas. Você tem quem tem perfil de financiamento compatível com esse perfil de investimento? Instituições, as chamadas investidores institucionais, né? Fundo de pensão, seguradoras. Né? É possível fazer? É uma discussão que é importante, na verdade, a gente ter se os fundos, na verdade, podem entrar. Eu acho que tem uma limitação de taxa de juros, são investimentos longos, né? E você tem um problema aí de tamanho de taxa de juros e de flutuação dessa taxa de juros ao longo do tempo. Né? Dá para fazer com esse perfil de juros que você tem no Brasil, o tamanho e com a flutuação da taxa, dá para fazer com o perfil de iliquidez desse financiamento. Os fundos podem comprar, teoricamente podem, mas vão comprar debêntures, por exemplo, com 5, 6, 7 anos de maturidade. Essa é uma discussão também importante. A terceira fonte de financiamento, né, que tem sido muito aventada, eu não consigo entender exatamente qual é eu vou se financiar com recursos externos, né, com a poupança externa. Né?
E aí você abre uma discussão quase que parece um nonsense, né? Porque você quer atrair que tem um horizonte de curto prazo, na verdade, que não aceitam, na verdade, flutuações muito grandes no seu rendimento, né, para fazer um investimento longo e submetido a uma flutuação muito grande dos rendimentos, que é dada pela flutuação da taxa de câmbio. Né? Aí, ou o cara não vem, ou ele pede um seguro cambial. Quer dizer, o governo vai dar um seguro cambial para atrair investimento para uma área, na verdade, que não produz bens que serão exportados. Né? Eu acho que isso é uma conversa inteiramente despropositada, né? Porque, no limite, você teria que atrair outros investimentos para qualquer setor da economia brasileira e também dar seguro cambial, né? Porque o câmbio flutua. Né? Mas essa é a discussão que está sendo, ainda não está resolvida, tem uma discussão, aqui uns acham que não pode, outros acham que pode, mas de qualquer forma é um tema importante. Né? Se é possível, né, eu vi vários operadores de mercado falando, na verdade, que tem uma montanha de dinheiro lá fora esperando para o Brasil, para o setor de saneamento. Né? Eu acho pouco provável, a não ser que você crie um seguro desse tipo, que seria um absurdo. Mas, enfim, eram isso. Características do setor, a nova organização, o novo marco e os limites do financiamento. Né? Eu acho que eu falei bastante aqui, né? Até mais do que eu imaginava. Né? Não controlei bastante o tempo, mas aí Gabriel fala aí primeiro, depois o Marcelo, vamos dar uma rodada aí. Desculpe, porque de fato eu falei demais. Obrigado, Ricardo, pelo convite. É sempre uma honra poder estar no Instituto de Economia. Todo mundo sabe que a minha formação acadêmica e minha vida acadêmica também foi na PUC, mas o Instituto de Economia é uma grande referência para mim. Não tive a oportunidade de ter aulas aí, ser formado aí, mas pela própria figura do Beloso e da importância que o Beloso tem na minha formação como pessoa, como economista, é uma referência enorme. O Instituto, para mim, então é uma honra poder estar aqui. Tratando aqui um pouquinho do tema, eu vou tentar tocar em alguns pontos que já passo para o Marcelo também poder explorar eles com mais calma, então vou só passar um sobrevoo aqui. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é que o conceito de privatização do serviço de saneamento é um equívoco conceitual, né? Não existe privatização de serviço público, né? Privatização é que você vai fazer uma privatização ou de uma empresa, de um ativo, né, que presta um serviço público, e essa empresa privada vai se transformar numa concessionária de um serviço público, ou você vai fazer privatização de uma empresa estatal que pratica algum tipo de atividade econômica que não obrigatoriamente é um serviço público. Então, privatização é um conceito mais adequado para a gente abordar atividades econômicas que são prestadas por empresas estatais. Serviço público, por definição, você sempre vai conceder por um prazo determinado para alguém explorar. Isso ficar claro, inclusive, já era muito claro do ponto de vista do direito, depois passou a ser claro do ponto de vista contábil, e, por fim, passou a ser claro do ponto de vista econômico. Por que eu estou dizendo isso? Né? Até pouco tempo atrás, antes do ICPC e do FRS, você olhar para o balanço de uma concessionária e você enxergava bens ali físicos, efetivamente, no ativo dela. Né? Isso já não existe mais, porque isso já reflete hoje a realidade da relação contratual. Ninguém tem a propriedade sobre os bens que prestam um serviço público. O que você concede é a posse por um prazo determinado para a exploração daquele serviço. Então, de verdade, o que o privado tem é o direito de realizar investimentos, cuja propriedade ficará sempre com o poder público, que é o poder concedente. A posse será revertida ao privado, ao público ao final, né? Será revertido ao público de novo ao final. E ele tem o direito de se remunerar pelos investimentos que ele fez através da cobrança de tarifa ou através do recebimento de pagamentos pelo Estado. E aí que é o ponto principal. A gente no Brasil tem essa particularidade, nós temos duas leis
que tratam do tema de concessões com nomes distintos. A gente tem a Lei 8987 de 1995, que é a Lei de Concessões, que não prevê qualquer tipo de pagamento por parte do setor público para a prestação de serviço. Portanto, o que acontece é que o privado presta o serviço, se remunera pela cobrança de tarifa do usuário, e se a cobrança de tarifa, o preço da tarifa é predeterminado com a demanda que é projetada pelo estudo de viabilidade, é mais do que suficiente para remunerar o custo de capital, ou seja, o WACC, o risco relativo àquele tipo de serviço, você cobra uma outorga, que é uma forma de você retirar a rentabilidade do privado para adequar a taxa de retorno, ou taxa de prêmio, condizente para o risco do serviço. Então, esse é o modelo de concessão. Se não tiver cobrança de outorga, o que você faz é um leilão com a menor tarifa possível. Ganha quem der a menor tarifa. Por isso que existem esses dois tipos de leilões, né? Ou maior outorga ou menor tarifa. Então, essas são as concessões no regime do 8987. Depois, a gente vai ter duas modalidades de concessão, que são as concessões patrocinadas e as concessões administrativas, que estão regidas pela Lei 1079, de 2004, que ficam conhecidas como parcerias público-privadas. Por que são parcerias, né? Porque geralmente envolve algum tipo de subsídio, algum tipo de contraprestação paga pelo Estado. Então, são justamente aqueles serviços cuja prestação é impossível de ser remunerada pela cobrança simples da tarifa, né? O investimento, o custo operacional ou o custo de manutenção não podem ser cobrados simplesmente pela cobrança tarifa do usuário, e aí precisam ser complementados com algum tipo de subsídio do Estado de contraprestação. Esse é o modelo de concessão patrocinada. O modelo clássico de concessão patrocinada é um tipo de serviço clássico, é o serviço de mobilidade urbana. Não existe uma linha de metrô cujos investimentos sejam capazes de serem remunerados com a cobrança de tarifa do usuário, pelo perfil do usuário e pela modicidade tarifária que é preciso ser aplicada ali. Então, você geralmente faz um modelo de concessão patrocinada, onde o montante de receita adicional que é necessário para viabilizar a prestação do serviço e o investimento é pago com contraprestações pecuniárias do Estado, né? Que são mediantes a prestação do serviço, com índice de qualidade da prestação do serviço. E, por fim, você vai ter a concessão administrativa, que muitas vezes envolve nenhum tipo de... Muitas vezes não, ela envolve nenhum tipo de cobrança de tarifa. Ou seja, tem serviços públicos onde você não cobra tarifa, como serviço de saúde, serviço de educação, ou às vezes até serviços intermediários. Você pode fazer, por exemplo, no caso de saneamento, como nós estamos falando, o tratamento do lodo, ou você pode fazer coleta de água e entregar a água para a empresa estadual, e ela vai entregar a água, distribuir a água para o usuário final e vai cobrar. Ou você pode passar só o tratamento de esgoto, você pode passar um serviço parcial para o privado e você, o Estado, a estadual, fazer o pagamento desse tipo de serviço. Por que eu fiz essa explicação da diferença do tipo de serviço? Porque, de verdade, o que existe são modalidades de interação com o privado, ou níveis de mediação e interação com o privado, para se alcançar a prestação do serviço. Não existe nenhum tipo de modalidade que não envolva algum tipo de mediação com o privado. Às vezes os nomes são contraintuitivos. A ideia de obra pública, que é regida pela Lei 8666, é uma licitação para contratar uma empresa privada para realizar a obra que vai constituir uma ETA ou uma ET, uma estação de tratamento de água, uma estação de tratamento de esgoto, para prestar aquele tipo de serviço. Então, você, ao fazer a realização do investimento público, você contrata uma empresa privada, ou seja, o funding é público. Assim como poderia ser na PPP também o funding público. Mas o que você vai realizar, na verdade, é uma obra contratando uma empresa privada. E aonde reside as vantagens? Por que governos de diferentes matizes, e aí eu falei 95, 2004, né, ideológicas ou de inclinações distintas, políticas, vão buscar modelos, muitas vezes, de PPPs ou concessões? Onde é que reside as vantagens da PPP e a concessão? Está no funding? Não, não está. Se a gente olhar a maior parte das concessões e PPPs, a PPP tem uma limitação legal de 70% para os estados que têm um IDH mais alto, né? Ou entes da federação com IDH mais alto, mas se você olhar tanto PPP como concessão, de 70% a 80% do capital é financiado, do investimento é financiado por um banco público. Então, em última instância, o funding, em grande medida, é público. E ainda você vai ter o pagamento de contraprestações, que também vai ser público. Então, não é alcançar recursos de funding privado, porque a diferencial são os 20%, 30% de equity que estão colocando dinheiro ali. A grande vantagem da PPP no Brasil é o regime de contratação.
quanto ele é um regime mais vantajoso do ponto de vista de alinhamento de interesses e objetivos do que a 8666, que é um modelo absolutamente terrível para o gestor público. Ele é um modelo de contratação basicamente por menor preço. A 866 privilegia o menor preço. E, do ponto de vista do administrador público, e isso se acentuou muito nos últimos anos, a maneira que ele tem de se proteger é justamente isso, é fazer uma contratação pelo menor preço, e se por acaso apresentarem vários problemas posteriores, na execução ou na qualidade do serviço, é a menor chance que ele tem de ser acusado depois por um órgão, uma corte de contas, de que ele fez uma contratação inadequada. No caso, então, quem ganha uma licitação de obra pública, geralmente, com algumas condições de contorno que tentam limitar isso, ele vai levar uma vantagem se ele tiver um menor preço. Depois que ele ganhou com o menor preço, o que ele tem que fazer é tentar maximizar a lucratividade dele naquele contrato. Maximizar a lucratividade dele raramente não vai estar associado com a piora da qualidade daquela prestação daquela obra ou de realizar aquela obra. Geralmente, o que ele vai tentar fazer é realizar antes aquele trecho da obra cujas medições dão uma rentabilidade maior e depois se ocorre o que a gente conhece. A obra fica interrompida, são pedidos aditivos, são encontrados questões na obra que não estavam previstas no projeto e não existe nenhuma pressa por parte do privado em entregar aquela obra o mais rápido possível, nem na melhor qualidade possível. Quando eu faço uma concessão, uma PPP, a percepção de receita do privado está condicionada à fruição do serviço, à disponibilidade do serviço. Então, você já tem um alinhamento primeiro, que é o privado quer estar com o serviço disponível o mais rápido possível para que ele possa cobrar tarifa ou receber contraprestação. Então, já tem um primeiro alinhamento. Mas ele não vai querer fazer da maneira mais rápida possível, penalizando a qualidade do ativo, porque ele vai ser obrigado depois a fazer a manutenção daquele serviço e utilizar aqueles serviços, utilizar aquele ativo para prestar o serviço durante 20, 10, 15, 30, 35 anos ou até 50 anos, 100 anos numa concessão normal. Uma PPP vai até 35 anos, uma concessão não tem um prazo pré-determinado para você fazer a concessão. Você precisa pré-determinar a licitação, mas a lei não determina um limite de prazo, né? Na licitação você precisa determinar. Então, neste caso, você tem um alinhamento de interesses, ou seja, o setor público fica numa situação mais confortável, porque o privado vai estar mais alinhado, ou seja, o contrato tem condições de fornecer um alinhamento mais adequado. E depois, durante a prestação do serviço, você passa a estabelecer, através da agência reguladora e através dos níveis de serviços acordados no contrato, uma regulação para ver se aquilo está sendo performado da maneira correta. Muitas vezes, a gente tem contratos mal elaborados, onde você tem um casamento entre, ou uma sincronização entre receitas e despesas inadequadas. Às vezes você cria fases onde ele consegue ter antecipações de receita com pouca despesa, e o inverso. Ele vai ter novas despesas onde ele tem um ganho de receita inadequado. Vamos dar um caso no saneamento. Se por acaso você deixar ele fazer aleatoriamente, ele vai focar em fazer as ligações aonde está mais barato, onde ele consegue cobrar mais rápido, tem mais receita e tem menos investimento para fazer, e vai postergar o máximo possível aonde é mais distante, onde é mais custoso e ele tem menos receita. E aí o serviço não vai se universalizar. Por isso que é importante você criar regras para percepção de receita, poder cobrar tarifa, curva de percepção de receita, condicionados ao atendimento de marcos de obra e de disponibilidade de serviço. Da mesma maneira, a agência reguladora precisa ter condições de fazer um acompanhamento, uma regulação e uma observância adequada do contrato. Isso também é muito fundamental na execução. Quando a gente desce, dito isso um pouco sobre o tema de privatização e concessões, quando a gente desce para a questão do saneamento específico, como você falou bem, Ricardo, assim, um dos principais pontos a ser enfrentados é o problema de como é que foi estabelecido do ponto de vista legal, do ponto de vista da Constituição, quem é o poder concedente de saneamento. Então, foi atribuído o poder concedente de saneamento aos municípios. E, claramente, essa é uma escala, um recorte inadequado para o perfil de quase todos os serviços de infraestrutura. Se a gente pegar a mobilidade urbana, ele sofre muito com isso também. Os poucos lugares que tem mobilidade urbana, você tem empresas ou federais ou estaduais que conseguem ampliar os serviços subtrilhos, mas a mobilidade urbana fica restrita ali a ônibus. É uma das poucos investimentos que são viáveis de serem financiados por tarifa. E aí por isso que o município consegue fazer. Quando ele não tem fund, não tem recurso do tesouro para fazer investimento, ele fica limitado por isso. No saneamento, isso se agrava, porque para além da limitação de recursos que você tem,
Existe uma limitação de escala, como você bem falou, ou seja, muitas vezes os municípios têm tamanhos que não têm escala suficiente para justificar o investimento necessário para fazer o tratamento de esgoto e o fornecimento de água. E, além disso, existem os limites também dos recursos hídricos em si. Ou seja, o sistema de saneamento é um sistema que funciona com subsídios financeiros e hídricos. Você, basicamente, isso é tão antigo quanto os aquedutos, né? Você basicamente traz água de lugares que têm uma disponibilidade hídrica maior para regiões que não têm essa disponibilidade hídrica, e nem sempre isso respeita os recortes dos entes federativos, municipais, o que é Estado, o que é município, e nem sempre isso também respeita a concentração, a densidade demográfica que você tem nessas regiões. Então, por isso que uma lógica que supere a lógica do recorte municipal é fundamental para a viabilidade da oferta do serviço de saneamento. E é justamente por isso que a maior parte da oferta do serviço de saneamento é feita ainda por empresas estaduais, como o Marcelo pode falar bem, ele é feito por empresas estaduais. Boa parte do mote, vamos dizer assim, do marco legal atual, ele tenta enfrentar este problema do novo marco legal, né? Ele tenta enfrentar esse problema do recorte municipal, dizendo, olha, eu vou criar possibilidade de conglomerados que transcendem o município, ou seja, você pode se aglomerar ali em lógicas regionais que superam a lógica municipal. A lógica municipal também tem um problema de não ter agências reguladoras, ou raramente conseguir ter agências reguladoras municipais que deem conta de conseguir fazer o serviço que é necessário. Então, também coloca a ANA como para parametrizar e desempenhar esse papel de regular o serviço, algo que a ANA hoje não está preparada, ela vai ter que sofrer adaptações para conseguir fazer isso. E eu acho que nesses dois pontos é um acerto você caminhar para aí. O ponto que eu tenho de crítica ao marco regulatório é que ele faz isso embasado muito na ideia de que o mal da ausência de você não ter conseguido universalizar o serviço de saneamento é que as estaduais são ineficientes e que você deveria buscar fazer a venda dessas estaduais sob a forma de privatização ou ampliar a competição privada nas concessões e PPPs de saneamento com empresas que não são estaduais, para conseguir eliminar o que seria uma ineficiência dessas empresas estaduais, que no fundo estaria por trás de um diagnóstico de a razão da não universalização do serviço de saneamento. E isso não é verdade. Na verdade, as estaduais, na maior parte das vezes, elas funcionam como uma grande câmara de compensação financeira, que permite fazer esses subsídios cruzados, tanto financeiros quanto hídricos, de regiões que têm mais água para regiões que têm menos água, e tirar a rentabilidade de municípios que são mais rentáveis para permitir o fornecimento de serviço para municípios que são menos rentáveis. E isso é possível porque ela tem uma lógica não só financeira, ela tem uma lógica também política de atendimento das regiões. Mas muitas das estaduais que já sofreram abertura de capital sofrem com isso. Toda vez que ele tem que fazer uma ampliação de um serviço que reduz a rentabilidade dele, se ele é uma empresa listada, ainda que estadual, isso penaliza a rentabilidade dele, penaliza o acionista. E aí, por isso que a gente costuma ver muito mais as limitações do ponto de vista da restrição do fornecimento do serviço, da restrição da oferta do serviço, do que efetivamente um problema de elevação de tarifa. Porque, do ponto de vista político, o desgaste pela elevação de tarifa é muito elevado, você provocar a elevação de tarifa. Então, é raro que o resultado de tanto da abertura de capital quanto até das concessões se reflita numa elevação da tarifa. O que acaba acontecendo é que você acaba não prestando o serviço naquelas regiões que são menos rentáveis, né? Por quê? Você falou bem, Ricardo, da questão do financiamento e das poupanças disponíveis que a gente tem ali, eu não gosto muito desse termo, né, mas dos bolsos disponíveis que a gente tem ali para poder realizar os investimentos. E isso vai envolver desde de investimentos que sejam feitos com o financiamento pode ser feito com recursos internacionais, e aí você vai ter a questão cambial, que você bem explorou, dos limites que existem de você tomar dívida em dólar para fazer investimentos em projetos que não geram receita em dólar, portanto não são um bolso adequado. O bolso de pessoa física também é problemática, ele tem utilizado e acessado esse tipo de financiamento basicamente através de fundos de debêntures de infraestrutura, basicamente, mas que, se você analisar, tem geralmente prazos de resgate, esses fundos, de 30 a 60 dias, ou seja, você fica com um passivo ali de 30 a 60 dias,
com um lado da aplicação, que tem um evento de liquidez, que são as debêntures, com uma duration média de 5 anos, que já é curta, ela é inadequada para o perfil do investimento, mas é a que a gente tem por aí. Então, isso também gera, assim como na questão cambial, um descasamento, uma falta de harmonia do ponto de vista temporal para a liquidez do passivo e do ativo. Quando tudo vai bem, ok, tem dinheiro entrando no fundo e você vai ter dinheiro para dar resgate para quem precisar. Quando vai mal, quando você está tendo um aumento dos resgates para um ambiente de um cenário de elevação pela preferência pela liquidez, os gestores são obrigados a vender esses ativos para ter o evento de liquidez e dar saída para o resgate. Isso acaba provocando uma remarcação dessas debêntures e uma remarcação das cotas, derruba o valor das cotas e que acaba provocando novos saques e tem uma espiral negativa muito ruim. Eu realmente acho que os investidores institucionais são o bolso mais adequado, não as seguradoras têm exigência de SUSEP para a disponibilidade de liquidez do dinheiro que elas têm, do patrimônio delas, para uma eventualidade de um sinistro, mas basicamente os fundos de pensão que estão olhando para projetos de longo prazo de maturação, que estão olhando para a sua meta atuarial, e eu acho que eles poderiam até se sindicalizar por fundos que tenham um perfil de um fundo fechado, pode até ter cota negociada em bolsa para ter liquidez, mas que tenha um fundo fechado para que você não tenha entradas e saídas, tantos saques, para que você consiga transformar aquele ativo, ou aquele passivo, na verdade, numa coisa mais perene, mais adequado com o perfil de um investimento que é intensivo em capital, com longo prazo de maturação e com baixa liquidez. Mas o ponto principal para mim, quando a gente fala de quem financia, não é de quem dá o dinheiro do ponto de vista de crédito. Esse dinheiro existe disponível, desde que exista uma segurança jurídica para fazer investimento, desde que exista uma percepção de liquidez naquele ativo e desde que exista uma percepção de que alguém vai pagar. E aí, quem vai pagar, sempre você vai recorrer a 2 bolsos possíveis. Ou é o usuário, mediante o pagamento de tarifa, ou vai ser o contribuinte, mediante recurso fiscal. Muitas vezes nos faz parecer a ideia de que, como a água é um bem público e tem que ter acesso a todos, que o mais justo seria justamente o contribuinte pagar, que isso fosse um serviço público plenamente financiado com recursos fiscais e tributários. Mas, como a gente sabe, a gente tem uma estrutura tributária no Brasil extremamente regressiva, né? Se a gente puder aplicar essa lógica, por exemplo, para rodovias, se eu falar que todas as rodovias vão ser financiadas com recursos fiscais, quem vai estar pagando em última instância e pagando mais pela estrutura regressiva de imposto que nós temos, são as pessoas que justamente nem têm carro às vezes, e elas vão estar financiando isso. E diferente de outros produtos como... Se você perguntar para uma pessoa de classe média, ela vai saber qual é o preço da gasolina, o preço do litro da gasolina. Dificilmente uma pessoa que mora num bairro bom vai saber qual é o preço do metro cúbico da água. O que eu acho que existe é muito pouca indiferenciação na tarifa da água entre aquelas pessoas que podem pagar mais, pessoas físicas e jurídicas. Empresas que às vezes têm acesso, não através da concessionária de serviço público, mas acesso a reservas hídricas para retirar a água de lá e produzir o seu produto, ter a sua atividade industrial sem a cobrança de outorga adequada para isso. É toda essa outorga, não só a outorga da concessão do serviço para a pessoa física, mas toda essa outorga que deveria financiar em grande medida a universalização do serviço, baseado nas pessoas que podem pagar mais e baseado nas empresas que têm uma produção intensiva em água e retiram água de reservas hídricas, muitas vezes pagando outorgas ou nem pagando outorgas baixas, que não são nem para concessionários. Então, o tema principal é quem dá conta de pagar, quem vai conseguir pagar isto. Agora, para além de pagar com a tarifa diferenciada e, eventualmente, com recursos públicos, que você não vai conseguir sempre com tarifa, você vai precisar, sim, de recursos públicos para muitos casos, de subsídio direto para muitos casos. Mas, para além disso, eu acho que a gente precisa colocar uma discussão que não envolve, eu estou finalizando, eu tinha que já passar para o Marcelo, uma discussão que não envolve só o setor de saneamento, mas envolve o setor de infraestrutura como um todo. O grande tema é a gente está num momento de uma elevada preferência pela liquidez. Não é só o momento do Covid, é um momento que vem se estendendo já há muito tempo, um momento de elevada preferência pela liquidez. E essa preferência pela liquidez vem sendo chancelada pela atuação dos diversos bancos centrais no mundo, especialmente nas economias centrais. Muitas vezes, quando a gente fala de fazer esses tipos de subsídios, fica muito essa discussão, né? A gente até escreveu um artigo, quase que a gente foi aprisionado nessa discussão. Deve ser feito pela emissão de dívida ou deve ser feito pela emissão de moeda, o gasto público, né?
eu realmente acho essa uma discussão um pouco inócua, porque eu, lendo muitos dos autores do Instituto de Economia da Unicamp, aprendi que a possibilidade de você emitir dívida é uma extensão da prerrogativa do príncipe de emissão de moeda. Porque se você emite dívida que é uma moeda que você emite, na verdade é uma extensão da prerrogativa de extensão de moeda, da emissão de moeda. E essas diferenças que existem técnicas entre emissão de moeda e emissão de dívida caem muito quando a gente está indo para uma taxa de juros mais baixa, próxima a zero do ponto de vista de taxa de juros real, né? Então, é a possibilidade de chancelar aquela dívida com a própria emissão de moeda, a sua própria dívida com a emissão de moeda, que torna aquele risco daquela dívida um risco soberano. Se a gente analisar o que é o quantitative easing, é uma extensão desse tipo de liquidez para diversos ativos, né? O que os bancos centrais estão fazendo é chancelar a liquidez de ativos mais diversos, sejam eles de equity ou de dívida, com a compra desses ativos e a ampliação dos seus balanços. Então, o Estado, a bolsa não cai e o preço dos ativos financeiros não cai, apesar da atividade econômica estar tão fraca, porque se continua entendendo que o Banco Central vai fazer o que for necessário, como já foi dito pelo Draghi, está sendo dito pelo Powell, para sustentar o preço dos ativos financeiros, chancelando a liquidez dele, comprando esses ativos financeiros. Por que não chancelar a liquidez com risco soberano de projetos de infraestrutura que constituem bens que são propriedade do Estado? Ou seja, se existe um bem que gera do outro lado um colateral, que a propriedade é do Estado, esse deveria ser o tipo de bem, o tipo de ativo, que por excelência poderia ter do outro lado uma liquidez que em última instância é enxergado como um risco soberano. Do que eu estou falando? Um dos principais riscos que inibem a disponibilidade de recursos para esse tipo de projeto de infraestrutura não é o risco em si de engenharia só, o risco do projeto ser um projeto de longo prazo de maturação, é o risco de não pagamento por parte tanto do usuário quanto do poder concedente, especialmente quando esse poder concedente é um município ou um estado que não tem recursos. Então, a iniciativa privada prefere ser contratada por uma estadual forte, que tem recursos, para ele ter uma garantia de que ele vai receber. É isso que a iniciativa privada prefere. E é por isso que nos estados que têm menos dinheiro, nos municípios que têm menos dinheiro, você vai ver um acesso menor do serviço, porque não tem quem pode pagar. Talvez uma das principais contribuições, é uma provocação que eu quero colocar aqui, seria a gente imaginar se existe a possibilidade do governo federal fazer um fundo, criar um fundo, onde ele possa disponibilizar títulos públicos, por exemplo, como um colateral para um risco de default do município ou do estado. E depois a União, mais do que ninguém, pode correr esse risco de inadimplência e fazer qualquer tipo de cobrança, com retenção de repasses ou outras formas que a gente pode aqui discutir, desse dinheiro que foi inadimplido primeiro pelo poder concedente para o privado e depois liquidado com algum tipo de garantia soberana do governo federal. Então, eu acho que, para passar aqui para o Marcelo, o meu ponto é menos uma discussão de o quanto a prestação de serviço vai ser feita pelo privado ou pelo público, porque sempre você vai ter uma pata privada e uma pata pública em diversos níveis de mediação, e vai ser o problema objetivo que vai determinar qual é a forma adequada dessa mediação, mas sim quem vai pagar pela prestação do serviço e de que maneira a gente vai pagar a prestação do serviço, ou seja, de quem a gente vai cobrar pela prestação do serviço. E acho que a gente tem que aumentar a cobrança em pessoas jurídicas e pessoas físicas que têm condição de pagar mais, e acho que o governo federal tem que contribuir com municípios e estados para garantir maior liquidez para esse tipo de projeto, de forma a atrair mais investimentos. Muito bem, a minha rede está péssima, caiu várias vezes. Eu vou passar para o Marcelo e depois a gente já tem algumas perguntas, eu também teria outra e tal, mas vamos passar para o Marcelo e depois, quando o Marcelo terminar, a gente faz uma sessão, uma rodada de perguntas. Vamos lá, Marcelo. Boa noite, gente. Eu agradeço o convite do Instituto. Para mim é sempre uma honra voltar ao Unicamp, ainda que virtualmente. Eu trabalho no BNDES, mas as opiniões que eu vou emitir aqui são absolutamente pessoais. Elas não necessariamente coincidem com as opiniões do banco. Eu gostei das duas falas. O Gabriel,
Eu estou no celular, tá, gente? Então, vocês me desculpem a qualidade que está pior. O Gabriel, ele trouxe elementos quanto à forma de financiar e de prestar o serviço que são muito interessantes, que precisam ser discutidas. Mas o que eu vou falar aqui é tentando dialogar com o que o Ricardo falou, fazer uma breve caracterização do setor e tentar apontar para o pragmatismo na forma de lidar com ele. A primeira coisa que quem ouviu as duas falas percebeu é o seguinte: o setor ele tem uma titularidade que é municipal. Essa titularidade municipal ela pode ser exercida isoladamente se o interesse for local, ou o município tem que compartilhar com os demais municípios e com o Estado, se for o caso de um interesse regional, como é particularmente o caso de regiões metropolitanas. Os principais prestadores dos serviços são companhias estaduais. E os recursos que são capazes de prover subsídios fora da própria prestação do serviço, eles vêm da União. Seja recursos para obras públicas, seja recursos de financiamento de bancos públicos, seja outros tipos de subsídio, né? A União é que tem essa capacidade de fazer. Então, a gente tem o imbróglio do setor, ele parte dessa forma de organização dele e vai ao encontro de um setor que é intensivo em externalidade. É bastante óbvia a externalidade, tanto da água quanto da coleta de esgoto. Mas só para ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde faz uma avaliação de que para cada real que se investe, para cada unidade monetária que se investe em saneamento, se economiza um pouco mais de 4 em termos de redução de gastos de saúde e aumento da produtividade do trabalho. Essas externalidades, elas existem nos dois, mas acontece que no esgoto, o benefício é quase todo coletivo. Evidentemente, ninguém quer ter esgoto na porta de casa, mas o principal benefício da coleta de esgoto é da sociedade em termos de redução dos impactos ambientais. Na água, não. Na água, ela é um bem essencial que tem demanda inelástica e, portanto, ela propicia uma qualidade muito boa para estruturar negócios, que é a estabilidade de receitas. Tem muitos investidores que estão atrás, sem trocadilhos, de empresas geradoras de caixa de alta liquidez. E as companhias de saneamento, elas são usualmente exemplos disso no Brasil e no mundo. Então, a gente tem um setor que a gente vê ali, ele tem uma confusão na organização e na prestação do serviço, ele opera com sinais trocados. Na água, muita estabilidade, favorecendo a estruturação de negócios. No esgoto, muita externalidade, o que dificulta a cobrança individualizada para financiar só via tarifa. Isso se reflete no padrão de atendimento, que o Ricardo se disse surpreso, achando que o atendimento era pior. E, de fato, em água, o Brasil tem 84% das residências com água encanada. Para água, eu acho que deveria estar mais perto de 100%, mas tudo bem. 84% é muita coisa. Mas no esgoto, são 53% das residências apenas. Isso significa que a gente tem 100 milhões de brasileiros, mais ou menos, que não têm acesso à coleta de esgoto. E 46% do esgoto gerado no Brasil é tratado. Sendo que o Norte e o Nordeste eles têm índice de atendimento bem abaixo da média nacional, né? Se isso é verdade em relação ao atendimento, em relação ao investimento, ele tem um problema adicional, é que o investimento ele é concentrado onde o déficit não se concentra. Então, o Norte e o Nordeste, eles representam mais ou menos 2/3 do déficit em água e representam quase metade do déficit
na coleta de esgoto. E eles respondem por 20% mais ou menos do investimento em ambos. Enquanto o Sudeste tem 1/4 do déficit em cada um dos serviços e responde por mais da metade dos investimentos. Quer dizer, o Sudeste ele está mais ou menos investindo no ritmo da universalização até 2033, que é o que está previsto no PLAN-SAB, que é o Plano Nacional de Saneamento. Por quê? Porque ele investe mais do que o dobro da participação dele no déficit. E o Brasil tem investido, nos últimos 10 anos, ele investiu um pouco mais da metade do necessário, segundo as contas do PLAN-SAB, para universalizar até 2033. O PLAN-SAB ele avalia que são necessários 140 bi de investimentos em água e 215 bi de investimentos em esgoto, a preços de dezembro de 2017. Tem que dar uma corrigidinha aí, mas a inflação não foi alta em 18 e 19, não muda muito. São quase 360 bilhões. Vai ser investido durante 15 anos, de 19 a 33. Isso dá 23,8 bilhões de investimento por ano. E o Brasil fez, de 2009 a 2018, 13,1. É verdade que o PAC aumentou, mas o ano, só teve um ano que saiu que variou acima dessa média de 3,1. Significativamente acima, que foi o ano de 2014, que teve 15,2, ou seja, 15,2 não é nem 2/3 dos 23,8 que a gente precisa investir todo ano. Os outros anos giraram 13,5, 12,5, 13,6, 13,7, 13,2, sendo que antes de 2009 o patamar era ainda mais baixo. Então, o Brasil ele tem talvez a meta de 2033 ela seja uma meta ousada, mas mesmo desconsiderando 2033, se a gente for considerar 2040, o Brasil precisa ainda elevar os investimentos no setor. E para isso, eu não acho que a iniciativa privada vai resolver tudo, não acho que ela vai ser capaz de chegar aos 500, 700 bilhões que a matéria do Valor de umas 3 semanas atrás se referiu, por um motivo muito simples. Porque um setor tão intensivo em externalidade, ele é candidato, e de fato existe, a ser um setor com falhas de mercado. Quer dizer, o retorno social do saneamento ele é muito maior do que o retorno privado. O que faz com que o mercado, pelas suas próprias forças, ele tende a investir menos do que seria o desejável socialmente. E é por isso que os subsídios corretivos são necessários. Só que como a gente tem aquela constituição do setor que a água precisa de demanda estável, né, receita estável, o esgoto é mais difícil, esses subsídios, em grande parte, eles podem vir da própria prestação. Quer dizer, eles podem ser subsídios cruzados, tanto do serviço de água para o serviço de esgoto, quanto de regiões mais rentáveis para regiões menos rentáveis. E isso é fundamental na estruturação do negócio, seja ele público, seja ele privado. Hoje, a titularidade municipal ela é, em grande parte, compensada pelo papel das companhias estaduais de saneamento básico, que são as SESBs. Porque a SESB responde por 70% da prestação, atende 70% da população. As municipalidades, seja por autarquia, seja por municípios, empresas municipais, elas respondem por 20% da prestação. E as concessões privadas respondem por 10% da população, concentrado mais ou menos em 5 holdings. O problema disso é o seguinte, é que os 30% que estão fora das SESBs costumam ser municípios mais rentáveis, porque eles permitem uma exploração local
é mais vantajosa para o município. Quando o município não tem essa capacidade, ele tende a aderir, ele tendeu a aderir no passado à Companhia Estadual de Saneamento Básico. Então, o incentivo que o novo marco traz à regionalização é um incentivo que a gente deve considerar como algo positivo. Aí o Ricardo diz o seguinte, mas não existe um preconceito contra o público? Olha, eu acho que há. Eu acho que existe um entendimento de que as companhias estaduais que não são capazes de prover o serviço, prover os investimentos, quando a gente sabe que elas têm muitas limitações e algumas delas são autoimpostas, como o limite de crédito do setor público. No entanto, esse marco ele não obriga a privatizar. Quem vai fazer isso é a política pública. É a política pública da atual equipe econômica. O marco em si, ele só trouxe uma grande diferença em relação ao que podia ser feito antes. Ele facilitou a alienação do controle acionário das SESBs ao dizer ao manter o contrato de programa. O contrato de programa é um contrato que as SESBs fizeram com os municípios do Estado sem passar por competição, sem passar por licitação. E isso, o novo marco quer acabar. Mas, curiosamente, ele mantém se for feito uma privatização. Esse eu acho que é um ponto ruim, de fato. Mas não pela alienação em si. Ele é um ponto ruim porque, na minha opinião, para a iniciativa privada ter um papel interessante, ela precisa adicionar investimento aonde ele não está sendo feito. E ao facilitar a venda das SESBs, o que vai fazer é o seguinte, essas decisões de privatização são tomadas descentralizadamente. Então, isso facilita a venda das 3 joias da coroa, que são a Sabesp, a Copasa e a Sanepar. São Paulo, Minas e Paraná, que são 3 empresas listadas em bolsa, que têm índice de atendimento e fazem volumes de investimento bastante bons e significativos. E aí tem um problema que é o seguinte, se a gente faz essa discussão a gente passou os últimos anos dizendo que a gente ouvindo dos economistas ortodoxos que o dinheiro público tinha acabado. E aí veio a pandemia e o dinheiro público apareceu. Agora, eles parecem acreditar que ilimitado é o dinheiro privado. E o dinheiro privado não é ilimitado. Então, corre-se o risco de eles dizerem que vão fazer tudo, mas isso ser uma afirmação interessada. Olha, então vende aí, bota a Sabesp, a Copasa, a Sanepar e mais alguns projetos a mercado, a gente compra, depois, se o nosso ímpeto continuar, ótimo. Se ele acabar, a gente diz que a regulação continua ruim, que a questão da titularidade não foi resolvida, mas o setor privado entra, nesse caso ele entraria nessa última fronteira de expansão em infraestrutura, que é o serviço de saneamento. Então, a gente precisa criar algumas... Eu acho que a política pública deveria dizer o seguinte, em vez de começar pela Sabesp, Copasa e Sanepar, vamos terminar por elas. E vamos começar por onde o investimento não está ocorrendo. E, além disso, tem uma outra premissa. Toda a privatização, não por PPP, como o Gabriel disse, porque essa pode ser feita junto com as SESBs. As SESBs podem contratar parceria público-privada, PPP administrativa, no sentido que o Gabriel explicou, de tentar melhorar o desempenho dos investimentos, etc. Né? Mas se tem o objetivo de passar parte da prestação do serviço de pública para privado, é fundamental que o contrato com o privado preveja, garanta a universalização numa área ampla. Quer dizer, que não pode ser só a universalização do filé, tem que ser a universalização do filé com osso.
Se essas duas premissas forem cumpridas, o próprio mercado vai dizer até onde ele pode ir. Quer dizer, se não começar pelas joias da coroa, terminar por elas, e se fizer uma universalização ampla, ele mesmo vai dizer até onde ele pode ir. Agora, quando a gente olha para os projetos que o BNDES está atualmente estruturando, a gente vê o seguinte: a premissa de universalização está garantida em todos eles. Existem, em alguns casos, que a área rural pode ficar de fora, mas tem até previsão nos estudos para que parte da receita seja direcionada para o Estado, para ele poder honrar com a universalização nas áreas rurais. Mas a regra é a regra de buscar a universalização em toda a área de abrangência do serviço que está sendo concedido. Então, no Acre e no Amapá, é em todo o Estado. Em Alagoas, o Estado foi dividido em 3, o governador já está em consulta pública a da região metropolitana de Maceió. Ele preferiu começar com a região metropolitana de Maceió, mas as outras 2 áreas, elas também se viabilizam a partir de um esquema lá que envolve o fornecimento da água bruta pela casa, que vai continuar sendo feito pela Casal, de forma que a universalização também vai ser garantida em todo o Estado. E no Rio de Janeiro, é um caso interessante. A área de abrangência da SEDAI foi dividida em 4. E, por exemplo, a região mais rica, que é a Zona Sul do Rio, ela vai ser concedida junto com o município de São Gonçalo. O município de São Gonçalo, há uns anos atrás, eu tenho uma amiga que fez um estudo de finanças públicas municipais, e ele era o município com menor valor de tributo por habitante de todo o Brasil, porque ele é um município grande, aí ele recebe muito pouco FPM, e ele é uma cidade dormitório, então não tem ICMS, não tem empresa lá para gerar ICMS. Aí também não tem IPTU, enfim. Fazer a universalização do saneamento em São Gonçalo com titularidade municipal vai ser muito difícil. Você tem que colocar ele junto com uma região rica, como é a região da zona sul da capital. Então, esses blocos, foram feitos 4 blocos seguindo essa lógica, e há um aumento do número de tarifas, de residências com tarifas social, que fazem jus à tarifa social, de quase 10 vezes, passa de pouco mais de meio para quase 5%. E ainda está previsto uma outorga que vai ser de alguns bilhões de reais. Isso porque a concessão da SEDAI ela foi feita tendo como objetivo prioritário o ajuste fiscal, o acordo de ajuste fiscal que o Estado fez com a União. No entanto, o BNDES, ao entrar, ele disse o seguinte: vamos fazer o objetivo fiscal sim, mas desde que garanta a universalização. E isso está sendo garantido. E a SEDAI nem vai ser privatizada, ela vai continuar existindo e fornecendo a água bruta. Ou seja, nem a questão trabalhista vai ter... a questão trabalhista imediata, que são os atuais empregos na SEDAI, ele também não vai ocorrer. Então, eu não consigo ser contra usar a iniciativa privada num caso como esse. A densidade econômica do Rio e o preço que se paga aqui, ele permite fazer tudo isso com a iniciativa privada. Então, eu acho que é uma boa tentativa. Como eu acho que levar... já tá em consulta pública Alagoas e outros 2 estados relevantes são que o BNDES hoje estrutura, o Acre e o Amapá, a gente está levando o investimento para onde ele não está ocorrendo. Nesse sentido, eu acho que a iniciativa privada pode ter um papel. É claro que a gente vai ver se os leilões vão ser bem-sucedidos, né? O da SEDAI, se for leilão, certamente será. Mas o de Alagoas, do Amapá e do Acre é uma coisa que a gente vai ter que provar.
E o mercado vai ter que mostrar qual que é o tamanho do apetite dele. Ou seja, se ele tem apetite para investir, sob essas premissas de universalização ampla e indo para os locais que o investimento não está sendo realizado. Se for isso, é uma contribuição. Até onde o setor privado for, por mim, está ótimo. Agora, eu só acho que o setor público, que o setor privado não vai fazer tudo. Ele vai fazer um percentual importante, mas muito aquém do que é prestado hoje pelo poder público, pelo setor público. Então, qualificar o setor público continuará sendo uma tarefa importante. E é qualificar o setor público como regulador, porque a ANA, que como bem disse o Gabriel, ainda não tem capacidade de ser a supervisora da regulação, precisa se capacitar para isso, em termos de recurso financeiro e humano, mas a ANA não será a reguladora direta. A regulação vai ser feita nos estados, vai continuar sendo feita nos estados e nos municípios. E essas agências precisam se qualificar para atender às regras de prestação de serviço, de qualidade de conteúdo mínimo dos contratos, de verificar isso, que o novo marco exige. Da mesma forma, as empresas hoje, que a gente está falando de um ranking de empresas, essas joias da coroa, que são as empresas que estão listadas em bolsa, que são as mais conhecidas, mas existem muitas outras empresas que estão ali no nível médio, que elas podem se qualificar para prestar bons serviços. Lá no Espírito Santo, em Goiás, existem outras que, de fato, que ainda têm um nível de prestação muito ruim, e para essas, alguma solução precisa ser dada, seja buscar a privatização, seja exigir que a prestação pública seja feita de maneira adequada. E, nesse sentido, o novo marco ele tenta buscar isso. Só que uma coisa é o marco que foi aprovado. Outra coisa é como ele vai ser regulamentado. No limite, a comprovação da capacidade econômico-financeira, dependendo do que sair no decreto, nenhuma empresa, nenhuma SESB, nenhuma companhia estadual ou municipal consegue ser aprovada. Então, é possível que o governo use isso para obrigar a privatização de tudo. E se isso acontecer, isso será um caos. Agora, a gente precisa lembrar que esse marco regulatório ele estava rodando, ele estava sendo discutido desde 2017. Houve 2 medidas provisórias que caducaram por falta de acordo. E o acordo só existiu porque se acordou que haveria uma transição suave rumo a maior participação privada. Do mesmo jeito que esse pessoal conseguiu fazer essas mudanças no texto durante o debate do marco, governadores em particular, né, e as suas bancadas estaduais, eu acho que se vier regulamentações muito draconianas, vai ter problema, tanto político quanto de judicialização. E aí vai ser uma pena, porque não se trata de fazer a privatização de tudo, mas tampouco se trata de demonizar a participação privada. Eu acho que dificilmente vai ter uma solução única, dado essa colcha de retalhos que é o setor no país, com essa titularidade municipal. E, portanto, a gente precisa ser pragmático. E ser pragmático significa criar condições para que a iniciativa privada mostre até onde ela pode ir, começando por onde o investimento não vai, e qualificar o setor público. É isso, gente. Obrigado. Eu tenho aqui várias perguntas que eu vou distribuir aí para vocês, né? No final também eu vou conversando aí. Eu vou fazer as 4, são 4 perguntas. Eu vou fazer o primeiro, na sequência o Gabriel responde e depois o Marcelo, né? Tem uma pergunta da Tânia, eu acho que o Marcelo já tratou um pouco do assunto, que é a questão de como resolver o problema da diferenciação da capacidade de pagamento, né? E a Tânia pergunta se o subsídio cruzado não seria alternativa. E eu pergunto o seguinte: quais seriam as outras alternativas que você teria, né,
Tem PPP, a PPP pode ser uma alternativa também, né? Mas são recursos fiscais. Né? Então, eu acho que é uma questão interessante. Quem paga, no final das contas, né? Essa desigualdade do setor. Né? O que não é rentável. Então, essa é a primeira pergunta. Né? Tem uma pergunta mais geral, que é o que a gente está discutindo, né? A questão do conflito do bem público com a atividade capitalista, né? A questão da desigualdade, que tem a ver com a tarifa, como é que você vai compensar um setor extremamente desigual, como é que você vai compensar uma atividade que pode ser feita em base capitalista e outra que não pode, porque não tem, por definição. Né? E tem uma pergunta também sobre a questão das agências reguladoras. Né? No fundo, a questão que é uma questão importante, que é a questão da captura. Né? Eu sempre, quando penso em agência reguladora, eu penso na principal delas, que é o Banco Central brasileiro, que nos últimos 25 anos, tá certo? E todos os seus presidentes, apenas um não saiu do Banco Central para virar alto executivo do mercado financeiro. Nada contra o mercado financeiro, viu, Gabriel? Estou só falando aqui, estou só constatando, na verdade, essa promiscuidade entre a principal agência reguladora, que é a agência do dinheiro, tá certo? E os agentes privados, que são os donos dos bancos, das instituições financeiras. Né? Como é que você vai evitar isso nas agências reguladoras? Isso é uma questão mais de fundo, de respeito à ANA, mas de respeito ao conjunto de agências reguladoras. É sempre um problema, meu juízo. Né? Pode ser que eu esteja exagerando, mas vamos lá, Gabriel. Vamos lá. O primeiro tema, que é a diferenciação de capacidade de pagamento e subsídio cruzado, eu acho que é o tema mais interessante mesmo para a gente aqui explorar um pouquinho sobre quem é que paga, né? Então, como a gente comentou, você vai ter essas duas possibilidades de funding de verdade aí, né? De quem paga de verdade, né? Porque se você tiver, como vocês sabem melhor do que eu, essa casa aqui foi a casa que me ensinou isso também. A taxa de juros é aquela taxa que torna, ou a taxa interna de retorno de um projeto, que é igual à taxa de juros, é a taxa que torna tão atrativo ou mais atrativo do que você ficar com a riqueza na forma líquida, a forma de investimento, ou seja, renunciar àquela liquidez para adquirir um claim futuro de fluxo de receitas. Depende deste fluxo de receitas, tanto do ponto de vista de volume de prêmio, da taxa, mas também da liquidez, da certeza que eu vou conseguir receber ele, para eu conseguir realizar o investimento ou não. Então, a fonte deste fluxo de receitas, em qualquer tipo de serviço público, vão ser essas duas: fiscal ou usuário. Essas são as duas possíveis. E achar que a gente vai usar só uma das duas num serviço como saneamento, eu acho que é uma ilusão. A gente vai sempre utilizar ambas. O ponto é como é que eu utilizo ambas da maneira menos regressiva possível. Então, o que aparenta, às vezes, para a gente é um serviço, é um bem público que deveria ser universal, estamos de acordo, logo não devia ter cobrança sobre ele, devia ser gratuito. Com a estrutura tributária que a gente tem, ele acaba sendo extremamente regressivo, porque, como a gente sabe, no Brasil, quem tem menos renda acaba pagando mais impostos, porque você tem 55% da tributação saindo de consumo, logo tributa de maneira igual os desiguais. Né? Você poderia pensar, bom, posso usar com tributos, desde que eu fale o seguinte: um pedaço do IPTU, e o IPTU vai ser muito mais caro para quem mora em regiões com renda maior, vai financiar isso. Aí você está falando de um sistema tributário mais justo, menos regressivo para fazer isso. Mas de arrancada, obviamente que você poderia cobrar, e uma diferenciação regional faz sentido, porque o que a gente está dizendo é cobrar mais, né? Não terminei minha frase, cobrar mais. A primeira diferenciação regional faz sentido porque ela já está existente na forma de prestação de serviço que existe hoje, que tem subsídios cruzados entre municípios com renda distinta. Então, vamos dar o exemplo aqui de São Paulo. Se você analisar sob a lógica financeira, a coisa mais interessante que deveria existir para a prestação de serviço na região de São Paulo, na região do estado de São Paulo, era você prestar para o município de São Paulo e provavelmente qualquer outro município que você colocar, a rentabilidade, se você somar no fluxo de caixa, vai derrubar a rentabilidade.
Você pode ter até mais lucro, porque as outras são lucrativas do ponto de vista absoluto, mas do ponto de vista percentual, ou seja, da produtividade marginal do capital, com certeza São Paulo é a mais rentável de todas. O que você faz é utilizar a outorga que São Paulo cobra, na verdade, da Sabesp. A Sabesp paga uma outorga, mas o adicional de receita, de lucratividade que é gerado com o município de São Paulo é utilizado para prestar serviços em municípios que têm menos condição, que não teriam a mesma condição de ter o serviço prestado ali. Dentro de São Paulo, você tem várias São Paulos. Você tem São Paulos de bairros que têm mais condição de pagar e tem bairros que têm condição menos de pagar. Por que não fazer também subsídios cruzados financeiros dentro da própria região, criando uma diferenciação tarifa? Então, essa é uma primeira solução que me parece viável. Uma segunda solução é: a água é um bem escasso, né? Não renovável, ou seja, a gente só consegue depois despoluir ela, mas ela não a gente não consegue renovar, a gente não consegue ampliar a oferta de água, né? Existem estudos, inclusive, de biólogos que dizem que a oferta de água que existe no mundo é a mesma desde o início, ela só foi assumindo outras formas, ela está dentro da gente, dentro de outros seres vivos, mas ela é a mesma quantidade de água que existe desde o início. Então, você deveria pensar numa lógica total, ou seja, existe, por exemplo, para ficar no exemplo aqui de São Paulo, você tem a administração da água que é concedida pela Sabesp, mas, por exemplo, o DAE, que é o Departamento de Águas aqui do Estado de São Paulo, também outorga a possibilidade de exploração de reservas hídricas para uma série de empresas, né? Poxa, será que a gente não deveria analisar de que forma são cobradas essas outorgas para essas empresas retirarem água de lá? Porque às vezes tem empresas que produzem produtos que demandam muita água, são intensivos de utilização de água. Será que a gente não poderia calibrar um pouco isso? Ainda que se pense, poxa, vai penalizar o setor produtivo, mas me parece que é mais correto você retirar tanto de PJ, que é intensivo, são grandes grupos empresariais, quanto de pessoas físicas que podem pagar mais. Eu acho que realmente pelo valor que a água tem para a nossa subsistência e pelo como ela é escassa, a maior parte das pessoas desconhece quanto que ela paga por litro de água que ela consome. Desconhece. E aí a gente vai ter um segundo problema do ponto de vista da tarifa, que acossa tanto uma empresa estadual quanto uma empresa privada. Porque a gente imaginar, você pode fazer a venda de uma empresa estadual, a empresa estadual vai ter uma troca patrimonial daquele ativo para uma empresa privada, e o patrimônio é explorar aquela concessão por mais anos. Mas, primeiro, a suposição de que a empresa privada vai conseguir captar recursos mais barata não é tão segura. Se a gente analisar, várias das empresas estaduais têm acesso a financiamento muito barato internacional, pela relevância social e ambiental que existe do tema de saneamento. Vários órgãos multilaterais financiam essas empresas. Muitas vezes é um financiamento onde a empresa estadual assume o risco cambial, e ela só consegue assumir esse risco cambial porque ela é uma empresa estadual e ela conta ali com aprovações de CIE e COFIEX para ter garantias disso. E esse risco cambial não vai ser suportado por uma empresa privada que não vai ter acesso a esse custo de funding tão mais barato. Se existem, então, empresas estaduais com um custo de funding tão mais barato, por que é que elas não universalizaram ainda o serviço? Você vai me perguntar. Porque, justamente, se ela não pode cobrar mais tarifa e nem pode receber subsídio do Estado para prestar o serviço, não há viabilidade, porque não vai existir aquele fluxo de receitas financeiras futuras para viabilizar e amortizar o investimento. Então, o problema é como é que eu proporciono fluxos de receitas futuras compatíveis àquele investimento, ou seja, trazendo a valor presente na taxa interna de retorno que interessa, são viáveis, dão um VPL zero, né, na TIR, para você conseguir justificar e viabilizar, renunciar à liquidez para fazer o investimento. Este é o ponto principal. Você vai poder contar também com PPPs. Você vai poder contar com PPPs para fazer esse tipo de viabilização, quando você fala, bom, eu já utilizei ao máximo o expediente que eu poderia de subsídios cruzados, de tarifas, cobrando de quem pode mais para quem pode menos, mas também no expediente da questão tributária, de você utilizar o expediente do recurso fiscal, você vai pagar com contraprestação, mas como é que você vai arrecadar? Eu acho que também vale a discussão, como eu falei, da questão de IPTU ou outras formas. O IPTU foi discutido algumas vezes para a questão de resíduos sólidos já, né? Ou seja, como é que a gente cobra de quem pode mais para também não cair num sistema regressivo. E nessa lógica de criar um fluxo de receitas para atrair o investimento,
Aí eu vou continuar insistindo aqui um pouquinho nessa diferenciação que eu vejo menos entre a questão pública e privada. Eu não tenho a ilusão de que existem atividades econômicas que não foram capturadas pela lei do valor. Não existem ilhas fora do capitalismo. Eu não acredito nisso. Todas as formas de atividades existentes foram capturadas de alguma maneira pela lei do valor. Mas e a educação pública? Vai existir alguém que está prestando algum tipo de serviço, pode ser vender giz, mas ele está prestando aquele serviço sobre atividade ou com a finalidade de ter lucro. Sempre vão existir empresas privadas viabilizando aquela atividade, seja ela um bem público ou não, que vão estar visando lucro. A questão é como é que eu consigo criar uma moldura de regulação, de coordenação pública, colaborativa, coletiva, para que a lógica privada encontre limites e encontre estímulos para que a lucratividade seja maior, tanto quanto ela conseguir atender os interesses que são os interesses públicos e coletivos. Gabriel, mas isso é uma ilusão do ponto de vista econômico, porque o capitalismo não tem condição de você botar moldura nele. Por exemplo, eu acho que talvez não exista uma forma que você consiga completamente dominar isso, mas existem formas de você fazer isso. Se a gente analisar numa questão abstrata, né, que transcende a infraestrutura, eu acho que a China é um bom exemplo. A China é um bom exemplo de como é que você criou crédito direcionado, como é que você criou regras do ponto de vista econômico, ainda que ela não seja talvez um bom exemplo do ponto de vista ambiental, que deveria ser uma das regras a gente analisar quando a gente olhar para a questão pública, colaborativa e coletiva, mas de que existem formas de você conseguir direcionar, né? Até, para mim, aquilo que eu enxerguei dar certo de capitalismo, que o mais próximo dar certo, que foi os 30 anos do período pós-guerra ali, eu entendo que foram formas de você conseguir, através de uma lógica pública, criar regras para que a acumulação privada de capital se dê de uma forma que ela não ignore completamente o interesse dos objetivos públicos. Então, ainda que seja um bem público e vai permanecer um bem público, a ideia de que ele esteja fora completamente, isolado, uma ilha, fora da lógica capitalista de acumulação, eu tenho muita dificuldade. Ela vai ser tocada em algum momento, em alguma licitação, ela vai ser tocada com alguém que tem uma lógica de lucro. Pode ser uma lógica de quem vai investir, explorar o serviço, pode ser uma lógica de alguém que só vai vender um produto, vai vender um serviço durante 5 anos, ou vender uma obra numa lógica da 8666. Do ponto de vista final das agências reguladoras, assim, eu realmente, é lógico, existe o receio como qualquer atividade pública, e aí, como você falou bem, Ricardo, assim, eu também sou um concessionário. Eu, como banco, eu sou o concessionário gestor de um bem público, que é o dinheiro, que é a moeda, né? E sou regulado pelo Banco Central, né? E aí eu não tenho como falar outra coisa do que você estava dizendo. Ou seja, você precisa sempre tomar risco, tomar o cuidado com os processos de captura que podem existir, mas eu conheço, sim, tanto na minha inter-relação com o Banco Central, que é da maior lisura possível que eu tive até hoje com o Banco Central, não posso falar um A em toda a relação que eu tive com o regulador Banco Central, e da maior transparência, e também com a relação das agências reguladoras do setor de infraestrutura. Eu conheço diversos agentes que trabalham em agência reguladora que estão altamente comprometidos com o interesse público, sim. E eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado justamente para a gente não criar o efeito inverso. O que eu acho que aconteceu nos últimos anos com a bandeira da corrupção, e o Beluso que fala isso muito, sempre fala, olha, eu já vi isso com o Jânio, eu já vi isso com a ditadura, toda vez que começa essa coisa de corrupção, eu vou limpar o Brasil, eu vou não sei o quê, não dá certo, costuma dar errado. É lógico, ninguém é a favor da corrupção, todo mundo está contra a corrupção. Mas o efeito colateral que está gerando isso hoje em dia, o sujeito, e eu vou falar isso no nome do Marcelo aqui que não vai poder falar, mas o sujeito, para ser um administrador público, ele precisa ser um herói. Precisa ser um herói. Porque hoje em dia, para você assinar alguma coisa, você precisa ter uma coragem inacreditável. E quantas vezes eu fui em agência e o sujeito disse para mim o seguinte, eu sei que está certo, é isto mesmo, mas sabe o que eu vou pedir? Eu vou fazer uma decisão que não vai ser essa, para ver se vai para a justiça, para ver se a justiça manda eu fazer.
Porque às vezes que eu tomei decisão, e o BNDES talvez tenha sido a maior vítima disso, o BNDES tem um corpo técnico fantástico, talvez tenha sido a maior vítima disso. Eu vi processos na justiça onde o juiz dizia o seguinte: o BNDES exigiu garantias corporativas da holding para fazer esse financiamento e não exigiu garantias da SPE. O certo é exigir garantia da SPE. Era um projeto Greenfield. Como é que eu vou pedir garantia de uma SPE que é uma casca? O BNDES estava sendo prudente e estava preocupado pedindo garantias corporativas, porque não existiam garantias da SPE, porque era Greenfield, e o sujeito, que é o juiz, ou de uma corte de contas, ou da justiça mesmo, está ali analisando e está incriminando o gestor público por total desconhecimento dele. Então, hoje, o sujeito que é administrador público foi numa situação que ele fala assim: eu não quero assinar nada. Eu não quero fazer nada. A gente gerou um imobilismo pelo receio que existe, porque você julga ex post. E tomar decisões, como a gente sabe, sobre o futuro, né? Nos ensinou o Shekel e nos ensinou o Keynes, só é possível especular. Então, as decisões do administrador público são decisões similares à administração que alguém está fazendo um investimento. Ele está imaginando, com a informação imperfeita que ele tem, num ambiente de incerteza, qual é a melhor decisão possível a ser tomada. E se julgar essa decisão ex post, é muito confortável. Dizer, não, você podia ter feito diferente, você podia ter feito... Verdade. Mas na hora da dor e na hora do momento, foi aquela decisão. E a gente não está dando um ambiente seguro do ponto de vista pessoal. As pessoas respondem com o seu patrimônio, respondem com a sua liberdade e afetam familiares, afeta a questão da vida da pessoa. Compromete completamente uma carreira de alguém que estava lá engajado em fazer aquilo. Então, eu acho que foi boa parte desse discurso que provocou e mobilizou o ataque, por exemplo, ao BNDES. E a gente está vendo de novo, no momento em que o país para, por várias razões de pandemia e até de questões de políticas, o corpo técnico do BNDES seguir planejando o país e pensando o país. Como bem falou o Marcelo, quem está fazendo os projetos de infraestrutura hoje é o BNDES. O BNDES ocupou esse espaço que foi deixado pela morte das empresas nacionais de infraestrutura que aconteceu nos últimos anos. É ele que está fazendo o planejamento. E aí está clara a importância de ter uma burocracia bem preparada, especializada e voltada para uma lógica de política pública do Estado, não do governo. É muito importante isso. E eu acho que a gente não está fortalecendo isso. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Muito bem. Marcelo, você? Bom, me restou pouco a falar. Começando pelo fim, sobre as agências reguladoras, de fato, o risco de captura é um problema, mas eu acho que a gente ainda está longe de chegar nesse risco. A gente tem que estruturar as agências reguladoras. A ANA, que vai fazer a supervisão, e as demais. Assim, a falta da regulação, ela não é uma boa... O modelo sem regulação, ele também não é bom, porque aí a gente fica na mão só do prestador de serviço, seja ele público, seja ele privado. E é preciso ter um contrapeso em relação a isso. Então, ter uma estrutura de regulação nesse setor, eu acho que é positivo, sim. E a gente tem que aprender a como criar essas estruturas de maneira que elas sejam mais eficientes, que não tenha o risco de captura, ou que diminua ele, né? Mas que também permita um diálogo com quem está prestando o serviço, feito por pessoas que são de fora e que também são capacitadas tecnicamente para dialogar com esses prestadores, né? Sobre a diferenciação da capacidade de pagamento, esse é um ponto muito importante. É claro que o subsídio cruzado tem um papel importantíssimo. Eu diria que ele é o subsídio mais relevante, porque não faz sentido operar a água, principalmente, sem ser cobrando tarifa. Até ambientalmente isso seria um desastre, né? Eu tenho que ficar lá enchendo o saco das minhas filhas para não gastarem água demais no banho. Talvez, se eu não pagasse por isso,
eu enchesse menos o saco delas. Não deixaria um pouco, mas totalmente, mas talvez eu ficasse menos preocupado. Então, precisa ter subsídio tanto de água para esgoto, quanto das regiões mais rentáveis para as menos rentáveis, mas vai precisar também de outros tipos de subsídio, particularmente os bancos públicos, eles precisam ter um papel nesse financiamento com condições de prazo, que eles até têm, e de taxa que envolva subsídios implícitos, que não seja só subsídio que faça parte, que transite por OGU e que seja limitado pelo teto. Porque hoje a gente tem nas debêntures incentivadas de infraestrutura um benefício de imposto de renda, que é a isenção total para pessoa física, detalhe, pessoas físicas ricas, né? E para bancos que compram parte significativa das emissões, um subsídio que não transita por AGU, não está submetido ao teto, que é a simples isenção do imposto de renda ou redução da taxa, no caso dos bancos. O BNDES tem que ser capaz de operar para o saneamento e para outros setores esse tipo de subsídio para conseguir alinhar o retorno privado, para ajudar a alinhar o retorno privado ao retorno social. Na época da TJLP, isso era possível de maneira implícita, porque ela era uma taxa administrada. A taxa administrada ela tem seus problemas, né? Ela se embutia um prêmio de risco, porque ela era completamente imprevisível, né? Mas deixar ela totalmente ao sabor dos prêmios de risco da NTNB de 5 anos, a gente está vendo aí o desastre que a TLP está causando, né? Na hora que mais precisa do investimento, os prêmios estão subindo e a TLP está ficando mais cara. Além do que, a TLP é uma taxa que o IPCA mais taxa fixa é uma taxa que o mercado não conhece, as empresas têm dificuldades. Então, precisa ter uma reforma para permitir que os bancos públicos atuem no saneamento e em outros, operando o subsídio implícito, que não transite por orçamento. Mas aí vai ter impacto fiscal. Bem, a Selic também tem impacto fiscal. A capacidade de criar esse diferencial vai continuar na equipe econômica, deve continuar no Conselho Monetário Nacional. Já existia isso na época da TJLP. O CMN podia fixar a TJLP igual a Selic se ele quisesse. Então, a TLP, o que ela fez foi amarrar a mão da política econômica e isso está tendo efeitos muito ruins para o país e para a sustentabilidade do BNDES também. Em relação a ser bem público e viabilidade capitalista, eu acho que é o que o Gabriel disse. Nada escapa da dimensão do valor e a gente vai prestar isso de uma forma ou de outra, e é por isso que um senso de pragmatismo no sentido de buscar os caminhos que levem a aumentar o investimento, em particular onde ele não está ocorrendo, é um guia que eu acho que vale. Ele não precisa ser definitivo, não precisa ser uma solução única, mas a gente pode buscar tanto usar a prestação pública quanto a prestação privada melhor do que a gente está usando hoje. Qualificando os atores públicos, retirando a limitação autoimposta do limite do endividamento do setor público e qualificando os reguladores e, do lado da iniciativa privada, direcionando ela para os projetos onde o investimento não está ocorrendo, e aí ela vai mostrar o apetite que ela tem nesses projetos. Se ela for sendo bem sucedida nisso, a gente pode seguir avançando. E quem sabe, eu não acredito, mas quem sabe, no final, até privatizar as 3 joias da coroa. Muito bem, eu acho que nós fomos bastante longe nessa discussão. Eu só vou me permitir dizer alguma coisa, né, agora no final. Eu acho que eu falei muito no início, né?
Obviamente, se vocês quiserem contestar também, porque a minha fala final vai ser um pouco para discordar aí do Gabriel e do Marcelo, né? Mas discordar no bom sentido, para criar um fato para a gente continuar discutindo. Primeira questão, a questão do bem público, né? É claro, na verdade, se você diz o seguinte, não existe essa história de você oferecer educação como um bem público, educação, saneamento, saúde, né? Porque tem alguém pagando a conta, né? Você tem uma estrutura tributária, eu sei que isso é gasto fiscal, você tem uma estrutura tributária, né? Que paga isso, né? No sentido mais, digamos assim, distributivo, eu estou falando. É verdade isto? É rigorosamente verdade, mas eu posso também imaginar, né, que eu posso ter um conjunto de bens públicos importantes financiado com a estrutura tributária progressiva, né? É isso, no fundo, que fez uma redução da desigualdade no capitalismo durante o período aí de Bretton Woods e tal. São bens públicos financiados com a estrutura tributária progressiva, embora, né, parte desses insumos que a atividade usa seja produzido de uma forma capitalista, né? Até aí, nada, quer dizer, nada contra, porque é assim mesmo que funciona. O problema é a atividade básica, a atividade núcleo, tá certo? Não ter regras de produção, né? Capital, desde que ela seja, né, digamos assim, financiada com recursos progressivos ou que paguem os mais ricos. Essa é uma discussão bastante complexa, eu sei, não dá para resolver, não é só uma discussão tributária, né? Porque isso, no fundo, tem uma discussão aqui de organização de sociedade, né? O que é que de fato pode ser bem público, o que não pode, né? O Gabriel já assinou aí com a lei do valor, acho que passa por aí, mas é uma discussão só para a gente abrir uma perspectiva de horizonte, né? Que, no fundo, é a discussão que está, digamos assim, por trás de tudo isso que a gente está dizendo. A outra questão que é importante, né? E que é objeto da minha preocupação, de respeito à atividade em si do saneamento, né? É verdade que existe regulação, é verdade que existe contrato, é verdade que existem normas, é verdade que existem metas, né? Tudo isto é verdade, né? Mas eu tenho que olhar um pouco nessa discussão, né? Aí preocupado mais com a universalização, com a qualidade do serviço, né? Com um conjunto de questões importantes, eficiência no sentido amplo, né? De que a atividade é particular, ela é um monopólio, você queira ou não, depois de feita a concorrência no momento inicial, né? Isso ficará na mão do poder do concessionário durante um período X, desde que ele não viole algumas regras que sejam, digamos assim, né, essenciais. Não, mas pode ter contrato aditivo, pode ter uma série de coisas. Tem um tema da transferência de ganho de produtividade para preço, tem um conjunto de questões que são importantes. E a minha preocupação aí é um pouco na forma como essas atividades se estruturam, né, no presente. O que é uma empresa, né, contemporânea, né? Sobretudo uma empresa que opera em larga escala, como sociedade anônima, com cotação de ações em bolsa, etc, etc. Ela é uma empresa, né, muito orientada, né, mais do que no passado, essa é um pouco a discussão contemporânea, né, para o que se chama a maximização dos valores das suas ações em bolsa, né, que não necessariamente, né, tem a ver com a maximização dos rendimentos, da prestação de serviço, da melhora da prestação de serviço, etc. Então, eu acho que esse risco, sobretudo nesse tipo de atividade, com esse tipo de empresa, que é grande empresa, né, com cotação em bolsa, é, digamos assim, uma tarefa adicional, né, pelo menos, para a regulação, sobretudo se de fato a gente for caminhar nessa direção aí da concessão, né? E da operação por empresa privada. São observações muito gerais, não estou discordando basicamente de ninguém, mas obviamente se vocês quiserem falar um pouco sobre eu queria só duas coisas, Ricardo.
A primeira é o seguinte, do ponto de vista da questão do monopólio ou não, e da regulação, e da questão da lógica da financiarização, né? Então, você não tem, como a gente comentou, a legislação obriga que quando você licita uma concessão, uma PPP, você funde uma SPE, que é uma sociedade de propósito específico. Então, aquela empresa ela vai ter um único propósito, que é explorar aquele contrato e aquela concessão. Por isso que a gente não tem listada nenhuma SPE. O que você pode ter listada são holdings, mas a SPE jamais. E aí o ponto todo é como é que você cria sistemas de remuneração para que a remuneração seja atendida mediante a disponibilidade do serviço. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, olha, mas tem que ter o fluxo de receitas não vai resolver tudo, pode ser recurso fiscal. O recurso fiscal é um fluxo de receitas futuras. Qualquer empresa estatal que está fazendo investimento, ela está estatal, o que você quiser, está fazendo investimento esperando um fluxo de receitas futuros. Também, que seja do Tesouro, mas é um fluxo de receitas futuras. Só existe renúncia de liquidez contra um fluxo de receitas futuras. Sempre. Nem que seja assim, no final ele deu prejuízo e vai vir uma conta para cobrir do Estado. Precisa existir. Porque todas as coisas são trocadas por dinheiro nessa nossa sociedade. E aí eu me preocupo, às vezes, mais com os monopólios não naturais, com os monopólios anormais que estão sendo gerados pelo capitalismo e oligopólios, oligopsônios, do que os monopólios naturais, porque a literatura e a experiência já é vasta no tratamento disso. Os japoneses, por exemplo, criaram modelos de yardstick competition, que tem uma longa biografia sobre esse tema, já de décadas, para você tratar a questão de monopólios. Eles fazem concessões, por exemplo, de linhas de ferrovia. Você não tem como competir uma linha ferrovia com outra. Como é que eu crio essa competição? Eles criaram sistemas de competição, de yardstick competition para isso. Então, eu diria que existe tecnologia disponível para tratar isso. Vai resolver todos os problemas? Não. A lei acabou com o crime? A lei não acabou com o crime. Mas não é também porque a gente tem crime que a gente vai extinguir a humanidade. Então, assim, a gente precisa achar caminhos para que a gente tenha leis que sejam mais eficientes, vai ser uma luta contínua em cima disso, mas o ponto é, mesmo que a gente utilize recurso fiscal, o recurso fiscal vai ser um fluxo de receitas futuros para justificar qualquer tipo de investimento. E eu, assim como o Marcelo, acho que faz muito pouco sentido que um bem tão relevante do ponto de vista de meio ambiente e para a subsistência da gente enquanto espécie não tenha qualquer tipo de impedância, ou seja, esteja disponível gratuitamente. É por isto que a gente vê sujeito em bairro chique limpando a calçada com mangueira ligada. É por isso. O setor de saneamento é um dos raros setores onde a empresa tem que fazer propaganda para a pessoa consumir menos do produto dela. O único setor que também faz isso é o de consumo de drogas, mas faz por uma questão de regulação. O setor de saneamento faz por uma questão de indisponibilidade do bem. Essa está sendo uma crise da pandemia que está afetando menos o setor de saneamento, que as pessoas conseguem consumir em casa. Mas as secas, por exemplo, afetam tremendamente. As mudanças climáticas afetam tremendamente. É óbvio que a gente tem que utilizar recurso fiscal. É óbvio que a gente tem que fazer um esforço fiscal. E esse acho que é o ponto principal para a gente fazer, de pensar como é que a gente vai fazer a cobrança dos recursos fiscais e tarifários que tem sim que existir para um bem escasso e um bem fundamental à nossa subsistência, para você viabilizar a universalização deste bem que deve ser universalizado. E o ponto que eu queria finalizar aqui, para não me alongar demais, é o Brasil não está agora em crise sanitária. O Brasil está há muito tempo em crise sanitária. Dados da Trata Brasil mostram que em 2007 morriam 15 mil pessoas por ano, por falta de saneamento. E aí, se a gente entender que quando tem um Covid, que é um problema sanitário, que afeta pessoas, independente de onde elas moram, independente da classe social, independente da situação econômica delas, aí sim vale gastar 10% do PIB para fazer um esforço fiscal para resolver uma crise sanitária, a gente vai chegar à discussão de que vidas importam. Né? Essa discussão que a gente está vendo na sociedade americana, infelizmente, aqui não, após o absurdo que ocorreu de novo no Brasil, com o PM pisando no pescoço de uma senhora. Né? Tem vidas que não importam, tem vidas que importam. Tinham 15 mil pessoas que podiam morrer e outros que não podiam. Então, a gente precisa pensar na universalização do serviço para salvar vidas e salvar o meio ambiente, sem preconceitos de quais são os instrumentos que a gente vai utilizar. O que a gente tem que entender é que todos eles vão ter que ser utilizados, sem preconceitos.
O Gabriel, fala, Marcelo, o Gabriel aí terminou a conversa dele, ele está fazendo aqui uma disputa com a fase do chinês, né? Não importa a cor do gato, o importante é que ele caça rato. Agora... Mas só um ponto, Ricardo. O único ponto é o seguinte, é que boa parte, eu acho que as suas preocupações são pertinentes, mas boa parte delas são endereçadas não só pelo contrato, mas pelos investimentos serem concentrados no início. Isso significa assim, que pode dar errado? Pode. A gente teve problemas aí nas concessões de aeroportos, teve algumas rodovias, mas, enfim, dar errado é parte do jogo capitalista. Se fizer um investimento na frente e depois resolver desistir, mas se financiou no BNDES, mas o BNDES vai exigir garantias também. Então, eu acho que como a universalização ela é uma necessidade premente, e isso implica fazer investimentos nos 5, 10 primeiros anos das concessões, a gente tem um seguro em relação a, se a iniciativa privada mostrar que tem, de fato, apetite, dela ser obrigada a entregar um serviço diferente do que vinha sendo prestado. Não, tá bom. Eu só para encerrar, a gente já aqui, e sem querer dar aqui, digamos assim, palavra final sobre esse assunto, que é um assunto bastante complicado, né? Eu acho que a gente tem que ser pragmático também. Eu acho que a ideia da cor do gato é uma ideia boa, não é uma ideia ruim em si, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco. Eu fiquei um pouco assustado também nos últimos... Uma das razões pelas quais eu convidei vocês, a gente fez uma discussão lá no grupo do Observatório sobre isso, né? É o oba-oba, na verdade, que surgiu em torno do novo marco e da solução privada para o saneamento no Brasil. Eu acho isso um equívoco, na verdade. Eu acho que o setor é muito complexo, é muito diverso, muito heterogêneo, e não vai ser fácil, na verdade, você lidar com isso. A outra questão que eu acho que é extremamente importante, aí, à luz, na verdade, da operação das empresas, das novas empresas, é o fato que você tem, queiramos ou não, isso está mapeado, uma certa tendência em países importantes, não é por razões políticas que você está fazendo isso, políticas imediatas, a remunicipalização dos serviços em cidades importantes. Então, a gente deve pensar, na verdade, à luz de todos esses fatos, para você ver como é que você pode traçar aí quais são os riscos, quais são as coisas importantes, sair, de certa forma, da oba-oba, do pensamento único, na verdade, que domina um pouco o debate econômico, sobretudo o debate mainstream no Brasil. É isso aí, muito obrigado. Quem sabe daqui a um tempo a gente volta para avaliar, o que de fato aconteceu, o que está acontecendo. Ricardo, muito obrigado pelo convite. Marcelo, obrigado pelo prazer de poder debater. Foi muito generoso, Ricardo. Obrigado, viu? Imagina. Obrigado a você. Boa noite. Tchau, obrigado, Marcelo, Ricardo. Obrigado, Gabriel. Um abraço. Um abraço, tchau. Ufa.